Hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro do ano do Senhor de 2024. E o evangelho da liturgia de hoje é de Marcos, capítulo 7, versículos 14 a 23. Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: Escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. Jesus lhes disse: Será que nem vós compreendeis? Não entendeis que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a fossa? Assim Jesus declarava que todos os alimentos eram puros. Ele disse: O que sai do homem, isso é que o torna impuro. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas estas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. O trecho do evangelho de hoje é a conclusão da controvérsia sobre o puro e o impuro. Jesus dá um princípio para que os discípulos compreendam que o mal que distorce e rompe a harmonia da criação, desfigura o ser humano e o distancia de Deus, se encontra enigmaticamente no coração do próprio ser humano, que Deus criou à sua imagem e semelhança. Se o Levítico ordena separar o puro do impuro, Jesus parece abolir essa lei, observando que se trata de tradição ou então de preceitos humanos. Quantas vezes, não é verdade? Quantas vezes nós falamos de Deus, mas Deus não está no que nós falamos dele ou sobre ele. É com o coração e não com as mãos que os discípulos devem se preocupar. Devem se preocupar com o interior. O que importa é a pureza do coração. Por isso Jesus diz no Evangelho que nós ouvimos: nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura, porque não entra em seu coração. É de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. O coração e os rins são para a Sagrada Escritura a sede do saber e do discernimento, a fonte de uma vida em conformidade com a vontade de Deus. É a pureza do coração e não simples práticas externas que revela o grau de engajamento da pessoa em relação ao reino de Deus. A pureza do coração implica não permitir que o mal que existe em nós se exteriorize e ameace, de algum modo,
a vida das outras pessoas. Eu acho que isso é importante, eu vou repetir. A pureza do coração consiste em não permitir que o mal que existe em nós se exteriorize e ameace a vida das outras pessoas. Nisso consiste a pureza do coração. Considerar o mal como algo exterior a si é, no mínimo, um modo de exprimir a incompreensão acerca da realidade do próprio mal e de não assumir a própria responsabilidade frente às consequências da inclinação enigmática e perversa do coração do ser humano, que faz ele fazer o mal. É o que sai do nosso coração, dos nossos pensamentos, que faz a gente agir mal. As nossas opções equivocadas fazem mal não só a nós, fazem mal aos outros. Que Deus nos dê a graça, levando em consideração a breve explicação que eu dei. Que Deus nos dê a graça de um coração puro. Que Deus não permita que o mal que existe em nós se exteriorize em prejuízo da vida de nossos semelhantes. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.